preparar para a mulher, ou a mulher preparar para o homem. Sim, meu pai ontem fez o jantar da minha mãe, que está lá se recuperando de uma cirurgia. Meu pai está aprendendo a cozinhar, por amor. Então, nenhum problema nisso, gente. Aí vai buscar uma alfinetada onde se tem um campo de discussão que exatamente busca essa equanimidade entre os gêneros, né? Essa equalização, desde salários, né? Impostos similares, impostos iguais nas empresas, ao que representa de fato a luta por igualdade, né? Das mulheres. Quer dizer, pela luta contra a violência também, né? Vai ficando num joguinho foi o motivo do post da jornalista. Até, né? De embate ali, né? Não sei. Eu acho que existem, a gente já falou aqui, né? Que existem vários tipos de feminismo, vários grupos separados e alguns são todos realmente... eles buscam a mesma coisa, todos eles buscam a equanimidade. Mas tem uns que são um pouco mais extremos, que às vezes se incomodam com algumas coisas mais fúteis como isso, né? Da mulher fazer a querer agradar o marido, ou aquela coisa do cara abrir a porta pra... Mas essas coisas são muito menores do que eu acho que essas a luta coisas essencial. Não são incômodos, Vini. Essas coisas são discussões delas, mas não são discussões... Obviamente, uma mulher não vai se sentir ofendida se um homem abrir a porta do carro ou fizer um jantar pra ela. Não é isso. Aliás, queria tanto que Paulinha estivesse aqui pra ela falar seria com muita ótimo. Propriedade sobre o assunto. Volta, Paula Carvalho, muita saudade. Esse bando de homem. Pois falando de feminismo. Mas, pelo que... Lugar de fala, né? Pelo que a gente pode falar sobre o assunto, eu acho que essa é uma polêmica barata, desnecessária, no momento em que o Brasil já está cheio de polêmicas, e eu acho que tem um entendimento muito raso do que é feminismo no Brasil como um todo, seja você homem, seja mulher. Muita gente, inclusive, fazia aquele discurso, não sou feminista porque sou feminina, como se uma coisa impedisse a outra. Feminista não é aquela mulher que queima sutiã tão e somente. Aliás, isso era um ato de protesto nos anos 70. Então, pelo amor de Deus, assim, você paga seus boletos, Rosângela Moura, você tem o direito, Moro, você tem o direito de fazer o jantar do seu marido, você tem o direito de escolher as suas roupas, o seu cabelo, de ir e vir, de fazer o que você quiser. Tudo isso, o fato de você ser livre e poder decidir por si mesma o que te faz mais feliz, já te faz feminista. Desculpa te dar essa notícia no final das contas. E eu não vou ficar aqui rebatendo esse tipo de argumento, porque de fato eu acredito que a gente tem que caminhar no mundo rumo à equanimidade, e eu acho que as meninas que o Vini citou responderam muito bem. E em vez de procurar se atacar dentro de uma comunidade que ainda está em busca de direitos e sofrendo com assédio e feminicídio, vamos se preocupar de fato com o que é perigosíssimo. Um monte de caso de feminicídio, equanimidade salarial que não aconteceu de fato, um monte de caso de estupro. Pelo amor de Deus, as mulheres têm questões muito mais urgentes do que a jantinha do Moro. Olha, Fefita, eu concordo contigo que a polêmica é rasa, né? Mas eu fui instruído aí pelo Arcon a render a pauta, por isso eu vou violar o meu lugar de fala nesse caso e trazer aí para o ouvinte uma grande dúvida. Quem será que não entende de feminismo? A doutora Rosângela Moro, profissional competente, mãe e esposa dedicada e mulher de coragem, ou os seus críticos, certo? As coisas são o que elas são, não o que a gente gostaria que elas fossem, certo? Eu adoraria que o feminismo fosse um movimento que abraça todas as mulheres e as valoriza igualmente, né? Ocorre que o feminismo, ele não é ideologia ou não é um movimento que defende a igualdade jurídica entre o homem e a mulher. Esse é um valor do liberalismo clássico, né, que é aquela teoria filosófica, econômica e política que orienta o mundo na direção da democracia, do livre mercado e da isonomia, portanto a igualdade de todos perante a lei. O feminismo, ele não defende e ele não celebra da mesma maneira todas as mulheres e nem todas as suas escolhas conscientes. Alguns exemplos. O feminismo, ele não defende a mulher muçulmana contra a lei da Sharia no Islã. O feminismo, ele não aplaudiu a votação recorde de 2 parlamentares mulheres nas eleições de 2018. O feminismo, ele não presta homenagem às policiais mulheres que dão a vida pela nossa segurança. O feminismo, ele não reconhece o valor de um discurso inédito de uma primeira-dama em uma posse presidencial, nem quando ele é feito em libras, promovendo a inclusão da população surda. E vamos encarar a verdade dos fatos. O feminismo, ele atua mais pelo direito de matar bebês no útero do que pela valorização da maternidade, que é a coisa mais feminina que existe. Vamos lembrar que entre bebês abortados, pelo menos metade é menina,
né? Bom, nos exemplos que eu fiz, obviamente, eu fiz uma generalização, mas que reflete a postura majoritária, a postura geral das teóricas feministas. Isso se verifica na prática, na construção histórica, acadêmica e cultural do movimento feminista. E também é muito importante salientar que toda a inteligência progressista, então, na mídia, nas artes, nas universidades, promove uma verdadeira desinformação ao omitir do grande público o radicalismo, o extremismo dos textos feministas, certo? Então, a teoria de que a maternidade é um mecanismo de opressão da sociedade patriarcal, que a mulher só se torna plena ao entregar a sua criança para o Estado, né? Aí tem um link entre feminismo, socialismo e comunismo. A defesa da ideologia de gênero, que trata da sexualidade da mulher como uma construção social do patriarcado e não simplesmente um reflexo natural da sua biologia. E, finalmente, a apologia de ódio ao homem. Para eu ser preciso, já que esse é um tema delicado, eu separei aqui várias frases de feministas sobre donas de casa e sobre esses outros temas que eu falei. Vamos começar com a Betty Friedman. Abre aspas. Donas de casa são desmioladas. O trabalho doméstico ajusta-se às capacidades das mentes débeis das raparigas. O que a Kate Millett fala sobre donas de casa? Se a mulher for a cuidadora principal das crianças, ela está a ser prevenida de ser um ser humano livre, né? Vamos lá, vamos para celebrada Simone de Beauvoir falando sobre dona de casa, uma parasita a sugar a vida de outro organismo. E dessa mesma forma, tem outras tantas citações. Olha o que a Andrea Dworkin fala. Eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto alto enfiado em sua boca como uma maçã na boca de um porco. O que ela fala sobre casamento, essa feminista? Casamento é uma instituição desenvolvida a partir do estupro como prática, certo? Vamos para Sheila Cronin, líder da organização feminista ANAL, falando sobre casamento. Visto que o casamento constitui escravidão para as mulheres, é claro que o movimento das mulheres, feminismo, deve se concentrar em atacar essa instituição. A liberdade para as mulheres não pode ser ganha sem a abolição do casamento. Vamos falar de sexo, então. Sheila Jeffries agora, quando uma mulher atinge o orgasmo com um homem, ela está apenas colaborando com o sistema patriarcal, erotizando a própria opressão. Mulheres, não tenham orgasmos com seus homens. Vamos para Hollywood, então, para ficar no mainstream. Quanto mais famosa e poderosa eu fico, mais poder eu tenho para ferir os homens. Essa é uma frase da Sharon Stone, né? E vocês sabem aquela frase super bonita, "The future is female", sabe, o futuro é feminino. Sabe de onde ela vem? Ela vem do livro The Future, If There Is One, Is Female, certo? Da Miller Gerhardt. E ela fala o seguinte: a proporção de homens precisa ser reduzida e mantida em aproximadamente 10% da raça humana. Né? E aí, para chegar na academia, já que eu citei os universitários, olha o que a Catherine Cummings, que é vice-reitora universitária, disse. Homens que são injustamente acusados de estupro podem algumas vezes aprender com a experiência. Sofrem muita dor, mas não é uma dor da qual eu necessariamente os pouparia. Essas frases todas podem ser encontradas no livro, né, da deputada Ana Caroline Campagnolo, que a gente recebeu aqui, que se chama Feminismo, Perversão e Subversão, e também estão disponibilizadas num link cujo título é 32 citações de feministas que mostram um pouco do ódio do movimento. Voltando a falar da doutora Rosângela Moro, fazer outras perguntas honestas. Será que depois de tudo isso é impreciso falar que o feminismo em geral estimula mulheres a prestigiarem suas carreiras no mercado de trabalho em detrimento dos afazeres do lar? Né? Será que é impreciso falar que a doutrina feminista em geral enxerga com maus olhos a dedicação feminina ao seu lar, à sua família e ao seu marido? Olha, a informação está aí para ser consumida. Pesquisem no Google campanhas anti-maternidade, anti-casamento dos movimentos feministas. O feminismo, ele tende a valorizar a mulher que se comporta conforme o homem estereotipado, nas suas qualidades e nos seus defeitos também, inclusive promiscuidade, violência, esse tipo de coisa. E desmerece, né, o valor do papel tradicional da mulher enquanto escolha consciente e independente. Então, assim, no final das contas, para ouvinte da PAN, para a mulher, tem duas questões que importam. A primeira, eu sei realmente o que é o feminismo, o que diz a literatura feminista e o que pregam as suas principais teóricas. E, em segundo lugar, ser feminista e fazer escolhas baseadas nessa ideologia vai me fazer feliz? Porque, em última análise, é isso que interessa, ser feliz. É bem difícil ser feliz depois de ouvir tantos equívocos, mas eu vou deixar que as mulheres respondam por si.